Você conhece a literatura de cordel? A escrita foi trazida ao Brasil pelos portugueses. Tem como características as rimas, o vocabulário fácil e o conteúdo rico. Na década de 1960, encantou o mineiro de Teófilo Otoni, Olegário Alfredo, um dos principais cordelistas de Minas Gerais. Mas o que será que despertou a atenção dele? Ele está aqui ao meu lado e vai responder isso tudo pra gente. Tudo bem, Olegário? Tudo bom. O que te encantou na literatura de cordel? Bom, o gosto pela literatura de cordel veio desde cedo comigo, porque eu morava na cidade de Teófilo Otoni, como se sabe, ali é a cidade dormitória, e por lá todos os caminhões que vêm do Nordeste passam por ali, não tem outro caminho, né? Dessa feita, sempre um caminhoneiro vinha trazer na mão um cordel. Eu, na pré-adolescência, muito curiosa, cada vez eu pegava no livreto, a gente chama também de livreta, e me chamava a atenção os títulos. Você nota-se por volta de 60, a gente ainda estava bem próximo ainda da Lampião, a própria abolição, não era tão distante ainda. Então o sistema de cordel, o sistema Cangaço, Lampião, Maria Bonita, Luiz Gonzaga, isso me chamou muita atenção. Aí eu pegava na mão dos caminhoneiros, eu pedia, moleque curiosa, pedia e fui inteirando. Ao abrir, eu via que era tudo feito através de rimas e o conteúdo era muito interessante, isso me despertou, eu achei lindo. Foi uma forma de alfabetizar muito mais rápida, eu tive também. E outra coisa que me encantou também foram as capas, né, a estilogravura, né? Porque o cordel é sempre pequenininho, né? Não tem aquele grande livro, aquele livro grosso, cheio de cordel. É sempre uma literatura bem fininha e bem divertida também, né? Certo, A gente procura fazer, é literatura popular, a gente procura escrever com palavras bem coloquiais, não usar palavras rebuscadas, palavras difíceis. E a questão de pequenininha, a gente faz de propósito, porque funciona muitas vezes como um jornal, tipo, uma notícia, né? Ou o divertido, que nem você falou. Mas há também os cordéis, porque esse fininho que falou, se você disse... São esses que você trouxe, né? Está misturado aqui, são de 8 folhas. Aí o cordel vai pulando 8 folhas, conforme o assunto, ele passa para 16 folhas, sempre de 8 em 8. 32 folhas, 64 folhas e assim por diante. Então sempre tem toda uma estrutura para se escrever. Temos toda estrutura e técnica. Então o de 8 folhas a gente chama cordel de circunstância, porque é uma literatura popular, a gente procura escrever ele pequeno, para que seja uma leitura rápida, informativa. E, enfim, pelo contrário, quando a gente vai fazer um de pesquisa, ou a obra de um autor, de um escritor, aí sim, não tem como ele ficar com 8 folhas. Aí, tem que ser mais. Né? Mas ele necessariamente é uma história só nessas 8 folhas ou você pode botar várias? Não, uma história só. Uma história, acabou ali, já é outro cordel. Quem escreve os cordéis hoje? São os escritores de outros tipos de narrativas, de histórias, de contos? Assim, ou existe um escritor específico só para cordel? Existem escritores específicos de cordel. E a maioria não, a maioria tem envereda por outros assuntos, né? Envereda por outros tipos de literatura. No meu caso, eu não faço só cordel, eu tenho livro infantil, entendi. Eu tenho livro de haikai, eu tenho livro de poesias. Mas foi o cordel que te levou para esse caminho da literatura? De adolescente lendo, pesquisando? Não, vieram juntos, entendeu? Mas o cordel me despertou mais. E hoje em dia... Porque essa procura do cordel cresceu muito em Minas Gerais. Eu já fazia cordel bem mais tempo, mas ficava às escondidas. Então, quanto aos autores, é muito assim, é relativo. A maioria de autores que eu conheço, às vezes são formados, são doutores, advogados, professores, engenheiros, né? Não é só popular. Então, por que a gente escreve cordel? Porque ele leva essa mensagem muito rápida e as crianças, os adultos, enfim, toda a classe social adora demais, diverte, né? Distrai, ensina, educa, enfim, é uma gama. Embora essa aparência. Quanto tempo que você começou a escrever cordel? Por volta de 14, 15 anos, mas eu não tinha nada publicado. Eu não fazia assim, um cordel completo, eu fazia assim, poemas de cordel. Porque para ser um cordel completo, nós temos que ter 32 estrofes de 6 versos, normalmente. É difícil, né? É meio complicado. 90% a gente escreve em cestilha, né? Em redondilha maior, que cada verso com 7 sílabas. Então, para se ter um cordel completo, nós temos que ter 32 estrofes, que é chamada de cestilha, né? Completar 8 folhas. Para a gente entender, ele é um pedacinho para completar uma folha, por exemplo, para a gente visualizar melhor. Lê um trechinho de um cordel para a gente. Eu vou ler aqui. Esse aqui eu fiz em homenagem aos mineiros, elogio aos mineiros. E todo cordel a gente tem uma introdução. A introdução a gente pega uma inspiração, o meio, que é a oração, né? E o final, que é o desfecho, né? Tá. Vamos ver o que eu escrevi aqui
Elogio Mineiro. Eu escrevo tanto cordel que eu nem sei. Que já nem sabe mais, né? E eles vêm com essas gravuras assim e sempre tem uns cordéis coloridos, né? Tem, mas pra gente manter a tradição, a gente procura fazer nesse formato. Manter a tradição. Eu já recebi alguns aqui, não sei se foram os seus. Certo, de outras vezes, de outras entrevistas. Mas eles tinham essa característica mesmo, esse formato pequeno. E o desenho da capa, a xilogravura. Isso. A gente procura manter esse padrão. Você vê esse aqui da minha autoria também, que é o Don Quixote, em cordel, ele saiu em outro formato. Né? Saiu, um formato mais caro de livro, embora né? ele saiu nesse formato, mas também saiu no formato tradicional. Ele está aqui no meio, aqui. Aquele aqui, ó. Saiu no formato. Também. Então lê primeiro esse trechinho de homenagem aos mineiros. Elogio ao mineiro, em literatura de cordel. Dizem que Minas são muitas, vivendo no mesmo estado. Norte, sul, leste, oeste, mineiro por todo lado. Desculpa. Dizem que Minas são muitas, vivendo no mesmo estado. Norte, sul, leste, oeste, mineiro por todo lado. De costumes diferentes, cada qual com seu ditado. Por isso que vou falar como é que um mineiro, circunspecto, democrata, cordial e prazenteiro, rodeado de montanhas, difere do brasileiro. Vem de seus antepassados o tudo que lhe convém. O povo todo conhece ao falar que se sente bem. Qualquer coisa por mineiro é conhecida como o trem. Ser mineiro por inteiro é não dizer é que faz, e nem o que vai fazer, sabendo que é capaz, mesmo em tempo de guerra, o mineiro vê a paz. Isso é só uma folha, porque existe toda uma história para arrematar essa ideia que você teve. Aí cada folhinha, nós vamos indo de 4 estrofes em cada folhinha. Até completar a 8ª folha, aí que vem o desfecho, né? Vamos ver que escrevi no desfecho, que é a despedida, né? Despeço-me deste cordel com saudações cordiais. Quem não conheceu esse estado, quem conheceu esse estado não esquecerá jamais. Salve todos os mineiros e salve Minas Gerais. Aí a gente despede, né? Isso é muito legal. E a procura é muito grande, escola, as escolas aqui em Belo Horizonte, várias escolas adotaram na cadeira, na grade. É para não deixar mesmo essa tradição morrer, né? Porque a gente não tem lá, por exemplo, na minha época de escola, eu não me lembro de ter estudado o cordel. Você passa rapidamente, mas você não faz nenhum trabalho mais específico, né? Como você tem as estrofes, tantas folhas, tantas linhas, né? Infelizmente não. Assim, no Nordeste é bem mais comum. Aqui em Minas Gerais, de um tempo para cá, talvez uns 10 anos, sim, a procura tem aumentado, tanto que essas escolas adotaram. Não é por isso também não. Eu fiz curso de letras, também não se falou. Não se fala na faculdade de letras. Eu provoquei para ser falado a literatura de cordel. É importante, né? Provoquei a escola, né, a universidade que eu estudei, de falar que um gênero desse ficar esquecido. Nós temos livros de cordel, que é a história do Brasil contada em cordel. Tudo da fala do cordelista está lá, desde Guerra de Canudos até o governo Collor, que foi esse livro. E aí, como você disse, me parece bem mais fácil de entender, né, uma história por meio do cordel por causa das rimas, né? Exatamente. A leitura é muito mais fácil, muito mais rápida. Exatamente, por causa da cadência da rima. A rima funciona como uma música, entendeu? Aí tem o compasso, vai no cadenciado das rimas e também as palavras que não são rebuscadas. E eu acho talvez o mais difícil de fazer o cordel, eu creio é essa condição de síntese. Você pegar uma história, um enredo todo, sintetizar sem perder... Você perdeu o rumo, né? Você perdeu o foco do... Qualquer assunto pode virar uma história de cordel? Qualquer assunto, isso independe. Os assuntos jornalísticos a gente chama de cordel de circunstância. É porque acontece o fato, a gente vai e narra, né? Agora esse aqui do Elogio Mineiro, então eu fiz da minha cabeça, sabe? Foi realmente um elogio do poeta elogiando nós. E aí você buscou todas as características do mineiro, né? Que exato, a gente fala trem. O Clube da Esquina em Cordel foi uma homenagem que eu fiz para um clube, que eu cresci, nós crescemos, né? A maioria do pessoal da minha idade, crescemos junto com eles. Então é uma homenagem que eu fiz para eles. Lê um trechinho então do início pra gente, que aí assim a gente entende. Lê o início e lê o fim, porque não dá tempo. Não 8 folhas é muito grande. O Clube da Esquina em Cordel. Com o pensamento elevado, meu gênio poético atina. Para que eu possa escrever o belo que a vida ensina, a trajetória vivida e a harmonia dividida pelo Clube da Esquina. A nova década pela terra de 60 transcorria. No Brasil a ditadura desalento nos trazia. Só mesmo a juventude em sua quietude nos despertava alegria. Alguns músicos de BH, sem nenhuma pretensão, começaram a se encontrar
no início por diversão, entre as ruas de Divinópolis com a rua Paraisópolis, em busca de uma canção. Aí depois vai, conta o histórico deles todo, as músicas, né? Do Clube de Esquina 1, os Clubes de Esquina, cito todos os personagens. Eu também cito os mais novos também, que eu chamei de Clube de Esquina, clubinho, né? Clubinho. Os irmãos mais novos, né? E eu tô vendo que você tá com uma camiseta, Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E não sabia que existia toda essa mobilização. Existe, essa academia, a sede dela é no Rio de Janeiro. Então, a academia é formada por 40 escritores? 40 escritores de cordéis, entendeu? E de Minas Gerais eu sou o único que representa essa academia. A minha escolha por lá, porque para que não ficasse só entre a coisa fechada entre nordestino, o presidente da academia resolveu procurar em outros estados quem fazia cordel. E aqui em Minas Gerais, normalmente quem faz mais assim com maior intensidade sou eu, né? Aí me convidou, eu aceitei. E a partir daí foi divulgado em imprensa, isso fez crescer o cordel em Minas Gerais, que no dia da posse saiu em vários jornais, né? E aí você nunca pensou em ensinar esse ofício de ser escritor de cordel para alguém? Tem alguém na sua casa seguindo esse seu ofício? Não tem não. Tem meus filhos, mas eles não se interessaram. Não. Mas nós temos em Sabará, foi fundada a Cordelteca em minha homenagem, Cordelteca Legar Alfredo. Lá eu dou oficinas, lá eu ensino. Já estou tendo novos seguidores e escritores e formadores de leitores, que é a maioria de cordel. Para não acabar, né, com toda essa cultura que você resgatou, que você trouxe e fez crescer em Belo Horizonte, precisa ter alguém que continue seu trabalho. Pois tem sim, eu tenho surgido novos autores, muito interessante. Outra coisa que fala também, está em exposição, foi oportuno falar isso, lá na Biblioteca Pública Infanto Juvenil, na Praça da Liberdade, uma exposição de todo o meu trabalho e de outros cordelistas, inclusive os clássicos do cordel do Brasil, esse mês inteiro. Vai ficar na exposição na Biblioteca Infantil. Até o dia 3 de março. E no dia 3 de março é palestra comigo, vai ser no sábado de manhã. Então você vê a procura. A própria biblioteca, uma biblioteca, né, muito conhecida nossa, está o mês inteiro em exposição. E isso vai ocorrer o quê? Vai multiplicar cada vez mais. E aí as crianças lendo cordel, levando isso para casa e levam para a sala de aula, vai né? assim. E é muito divertido. Tem cordéis divertidos, de ensinamentos. Eu procuro sempre não escrever, sempre assim, o lado educativo, o nosso folclore, as tradições de Minas, autores mineiros. Sempre assim, nunca procuro escrever banalidade. Embora até escrevi aqui a intriga do Cruzeiro e Atlético. Mas é banalidade, não. Futebol todo mundo discute. Não, mas eu poderia banalizar, né? Pô, assim, né? Coisas desagradáveis, né? Que cabe pro futebol, né? Aí não, eu procurei ser imparcial, né? Para não desagradar ninguém, que é melhor. E aí lá na biblioteca, então, esse mês todo, até o dia 3 de março, as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, Exatamente. Né? Biblioteca Infanto Juvenil, que é na Praça Antiga, né? Lá no Prédio Velho, né? Na Biblioteca Luiz de Bessa, ali, na Praça da Liberdade. Parte infantil. E no dia 3 de março, uma palestra com você lá. Isso, exatamente, às 10 horas da manhã. Ótimo. Aberta ao público. A procura é muito grande, professores, educadores, crianças, alunos, estudantes, universitários. Ai, que bom. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu conversei aqui com o Olegário Alfredo, que é escritor, funcionário público e se dedica aí a resgatar e criar histórias de cordel para a gente enriquecer ainda mais nossa cultura. Obrigada, viu, Olegário? Sucesso para você. Obrigado a você pela entrevista.